Bora, pessoal, então falar aqui de CSN Mineração, preço por volta dos R$ 5. Sei que para muitos de vocês, abaixo de R$ 5 é compra em CSN Mineração. Lembrando que na data de hoje ela está dando uma queda bem pequena de 0,6%. A empresa tem dividendos aqui já anunciados com data X, dia 17 de abril, pagamento de 14 centavos por ação. Coloca aí no campo dos comentários se você investe em CSN Mineração. Uma coisa interessante para a gente observar, minério de ferro, bem como outros metais, vem se destacando, especialmente nesse ano de 2026, tanto é que no comparativo anual aqui, nós temos alguns sobressaltos importantes, como por exemplo, a prata com 133% de alta, o lítio com 120, a platina 120, minério de ferro, como já tinha vindo de um histórico de queda, o preço deu uma conformada, agora 7%, metais descartáveis aqui cerca de 11%, entre outras coisas, mas bem interessante a gente observar, especialmente esse gráfico aqui, porque muitas das empresas, né, de mineração, sobretudo a parte aí de ferro, FEF 66%, 62%, 68%, faz seu lucro acima de US$ 100 a tonelada. Ou seja, sempre que você vê o gráfico aqui do minério de ferro, tá acima de US$ 100 a tonelada, isso daqui traz lucro, é como se fosse um break-even, né? Ou seja, aqui é a zona de arrebentação, acima de US$ 100 a tonelada, já garante aqui receitas mais previsíveis, melhores e, por que não, pagamento de dividendos. Tome cuidado que agora nesse primeiro trimestre aqui de divulgação de resultado, muitos desses resultados podem refletir esse período aqui de baixa, assim como o primeiro e o segundo trimestre, na verdade segundo e terceiro trimestre de 2025 refletiu esta baixa aqui, né? Então vamos tomar cuidado, até porque precisa olhar o número, uma vez que você está analisando empresa cíclica, né? A ordem dos fatores cíclicos da commodity que ela segue. Lembrando que CSN Mineração trabalha com o ferro 66%, ou seja, é um minério de ferro altamente puro. Você tem menor índice de descarte, o maior índice de aproveitamento e qualidade. E esse ferro que ela vende, o minério de ferro, tem um grande valor agregado. E não sou eu quem falo, você pode vir até aqui, ó, CMIN3, digitar aqui RI, aí você entra aqui no site informativo deles, na parte de investimento, a companhia, aí se você vier aqui em mercado global e descer aqui no último parágrafo, você percebe, ó, trabalha com ferro 62%, onde níveis de preço até US$ 100 por tonelada é interessantíssimo e tem grandes mercados, especialmente empresas ou as metalurgias, né, siderurgias chinesas que dão um ótimo valor para esse tipo de produto, ok? Então isso é bem interessante, até porque tem um grande índice, né, de venda para esses países, China, Ásia e entre outros países, Japão e Coreia do Sul também, e o minério de ferro que ela vende, 62%, é de altíssima qualidade. CSN Mineração, no nosso ranking quantitativo, está ocupando a 11ª posição, ou seja, tem outras 10 empresas, 10 ações aqui, que estão num ponto de, vamos colocar assim, num momento bem melhor do que CSN Mineração. Ela está fora do top 10, tem outras. Se você quiser conhecer, torne-se membro Pro do Hold Arena e aí você tem acesso não só ao ranking das melhores ações, mas também dos melhores fundos imobiliários. Para a gente continuar aqui a nossa análise, a gente estava falando um pouco de preço. Só para você ter uma ideia, se a gente aqui, ó, deixa eu só isolar a CSN Mineração aqui. E lembrando, né? Eu utilizo a Quantifury como corretora aqui do canal, nossos lucros já estão bem interessantes, 570, deu uma parada aqui no lucro, né? Ficou meio que estacionado nos US$ 570. Consigo comprar ações não só na Bolsa Brasileira, mas também mais de 2.000 ativos, né? Global no mundo todo, tais como commodity, pares de moeda, negociar contratos, entrar vendido, por exemplo, no caso que eu estou em criptoativo, né? Que está vindo a maior parte desse lucro, entre outras coisas. E também o preço de negociação é um dos diferenciais, né? Um ponto extremamente positivo. Por quê? Porque aqui, quando você está comprando à vista, que a gente chama de mercado spot, não há manipulação de preço, não tem um centavo a mais aqui e um centavo a mais aqui entre preço de compra e venda. Utiliza aqui o spread real da bolsa, tá? Isso porque ela é regulada e regulamentada nos principais mercados globais, tá bom? Quiser abrir a sua conta, conhecer é de graça. Se você quiser entrar já ganhando, né?
ações do Banco do Brasil como recompensa, abra sua conta utilizando o meu código, investindo acima de $50 aí, fazendo seu trade acima de $50, você já recebe essa recompensa que pode chegar até $250 aí. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha só que interessante. Aqueles que entraram em momentos de R$5 em CSN Mineração conseguiram aqui surfar uma boa alta. Até porque desse ponto de R$5 até aqui, olha, o ponto de maior alta foram cerca de 30%. O duro é quem entrou aqui em R$6,30, R$6,40, tá absorvendo aí um prejuízo na ordem de quase 25, de quase 22%, né? Então, toma cuidado com o momento de entrada, empresa cíclica é assim, o gráfico reflete isso. Então, se você pegar aqui, né, e traçar uma linha, você percebe que entrar em CSN Mineração é isso daqui, ó, empresa de commodity, tá? Então, é exatamente isso daqui, você vai ter que trabalhar olhando, né, como que está a questão macroeconômica, ciclos de mercado, ciclo de commodity, aquecimento da parte de indústria, economia, entre outras coisas. Se você conseguir pegar um bom ponto aqui, você vai ter um ganho realmente muito bom, melhor do que empresas, por exemplo, perenes. Eu sou mais do grupo de empresas perenes, porque eu gosto de ter aqui, né, o controle total, né, saber exatamente os rumos da empresa e especialmente a questão de crescimento e dividendo. Empresa cíclica já é um pouco mais complicado. Embora CSN Mineração vem pagando um bom dividendo. Vou até abrir aqui na nossa extensão do Invisto, aí a gente já consegue ver até quanto que está o preço médio dos analistas. Ó, vou pegar aqui CMIN, está disponível para vocês baixarem na loja de extensão do Google, né, Invisto. Vamos pegar aqui CMIN, vamos pegar dividendos, quanto que está dando? Ó, 8,67. Ah, interessante. E este ano aqui já tem pagamento, lá, data com 2/1, data de pagamento 2/2, aqui já foi pago, e tem esse daqui, data com 2/1 e pagamento 31/12. Poxa vida, daqui está lá para frente, né? Mas ó, pagar 4 centavos de dividendo. Dividendo médio aqui da ação, 8,67. Está interessante, né? 8,67 para a gente a partir de 6% já é bem bom. Vamos ver aqui na parte de análise quanto que está a questão de preço e recomendação. Não está tão bom o cenário assim para CSN Mineração, tá? Ó, um só dando compra, 5 dando perspectiva de mantém, né? Não faz nada, não compra e não vende. 5 está falando, ó, tá abaixo da média, e 2 venda, tá? Então o consenso aqui é abaixo da média, tal qual o preço atual para o preço médio estão bem próximos, tá? Então, aqui tem um conflito de preço entre marcação do mercado por parte dos analistas e o preço atual. Então, não há perspectiva aqui de melhora, pelo menos do ponto de vista de analista, e é exatamente isso que a gente tem aqui. Então, o que eles estão vendo? Um cenário um pouco mais complicado aqui para a CSN Mineração. Será que o preço vai voltar a bater lá na ordem dos 3,30, 3,40? Aqui já passa a ficar interessante, até para mim, que não gosto muito aqui de empresas cíclicas, né? Mas partindo aqui desse piso de preço de 3 e pouquinho, haja visto que a empresa é bem sólida, tem um bom fluxo de caixa, paga bons dividendos, vem batendo recorde de receita, para mim já começa a fazer um pouco mais de sentido para entrar na minha rota aqui de estudo. E coloca aí o seu comentário se você também pensa assim. Ó, uma notícia interessante é que ela vai fazer o cancelamento, né? Na verdade, já até fez esse cancelamento de 50 milhões de ações. Isso daqui diminui o tamanho da fatia, né? Então, ou seja, na verdade, você vai ter uma fatia maior do bolo aí. Ao invés de você ter que dividir com 10 pessoas, agora você tem que dividir, de repente, só com 8, né? Então, aumentou o tamanho da sua fatia. A gente consegue perceber isso que foi dentro do programa de recompra 24, 25. Então, são cerca de 53 milhões de ações aqui. Tá? Então tem aqui a notícia, cerca de 50 milhões de ações que serão canceladas, haja visto que foi para a tesouraria, entrou no programa de recompra, foi para a tesouraria e agora é cancelamento. A gente também pode ver aqui o que está acontecendo dos controladores. Vocês falam muito dos controladores que às vezes puxam o preço de CSN, né? Fazem drenagem de caixa, entre outras coisas, mas aqui por parte do que a gente tem aqui de dados, os controladores não estão fazendo nada aqui com o CSN Mineração. Então, aguardando, fazendo o mesmo que os analistas estão ali paradinho, mantendo as suas ações. Para a gente continuar agora a nossa análise, vamos ver aqueles que estão contrário ao ativo, ou seja, estão vendidos.
Vou utilizar aqui Invest Site e o fator de verificação vai ser aluguéis de ação. Então, CMIN3, CSN Mineração. Vamos ver aqui a parte de aluguel de ações. E vamos ver se tem muitas ações penduradas, saldo em aberto e alugadas. Ó, em volume financeiro, meio bi quase, tá? 436 milhões de ações em saldo em aberto, tá? Ou seja, ações alugadas. Quantidade total de ações, quase 100 milhões. Aqui é o tamanho do capital social, 5,5 bi de ações. E aqui ó, é porcentagem, 1,6. Tá baixo. Então tá bem tranquilo aqui do ponto de vista, quando a gente olha aqui do ponto de vista de números, né? Ou seja, não tem tantos fundos assim, gringos, ou posições contrárias, pegando ações alugadas, né? E entrando vendido, tá bom? A gente até pode fazer uma análise um pouco mais profunda, pegando aqui, ó. Eu estou utilizando da UVP, CMIN3, só para a gente pegar aqui os dados, ó. Vamos ver como é que está a parte de valuation de CSN Mineração. O que a gente tem aqui? É uma empresa que está um pouco cara do ponto de vista de preço sobre valor patrimonial. O PL está alto, mas lembre-se de Peter Lynch, que para empresas cíclicas, PL alto é um bom momento de entrada, porque você tem uma distorção do preço pelo lucro, tá? Os dividendos aqui eu acho que está um pouco errado, calculado aqui na plataforma, mas eu acho que ele está pegando só deste ano e não dos últimos 12 meses, tá bom? Parte de dívida, isso é interessantíssimo em CSN Mineração, é uma empresa que tem dinheiro em caixa. Tá? Então, ela não tem dívida, tem um pouco de dinheiro aí em caixa. Né? Pouco entre aspas, você vai ver aí, está quase que na ordem de bilhões. Na parte de rentabilidade e margens, veja só, CSN Mineração ela é top of mind, ou seja, tem margens interessantíssimas, deu uma queda recente, estava acima de 10%, tá? Só que ela compensa no ROI, no ROIC, o ROA está um pouco baixo, tá? Payout moderado, 25%, então está bem interessante aqui também na parte de rentabilidade. Por conta do cenário cíclico, caiu a receita e caiu também a porcentagem de lucro dos últimos 5 anos. Então, teve aí um cenário, vamos colocar assim, né, um pouco mais cíclico desse ponto de vista. Tanto é que, vamos ver se a gente consegue pegar a DRE dela aqui, ó. Acho que a gente consegue. Olha só o que a gente tem aqui no histórico de lucros e receita. O verde é o lucro, tá? Então, quanto maior o verde, melhor. Aqui diminuiu, aqui estava bom. Aqui diminuiu e diminuiu mais ainda, ou seja, aumentou os custos, na verdade, aumentou as receitas, aumentou os custos e espremeu a margem, tá? Então, muito daqui que a gente consegue perceber, espremeu bastante as margens. Apesar dela estar fazendo a lição de casa crescendo de receita, mantendo os custos ok, as margens estão espremidas, tá? Então, muito disso pode ter sido alta do dólar, queda do valor do minério de ferro, tanto é que, por mais que você produza, ele não consegue contrabalancear aí, tá bom? Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, comenta se você investe, compartilha e também se inscreva no nosso canal. Até mais, tchau, tchau!